Olá pessoal, estamos hoje aqui para falar sobre o planejamento operacional, que é o terceiro planejamento, tipo de planejamento, e que ocorre após a definição do planejamento estratégico e o planejamento tático. O planejamento operacional ele acontece em nível operacional da organização, ao contrário do planejamento tático, que é no nível intermediário, e do planejamento estratégico, que acontece em nível estratégico da organização. O planejamento operacional ele acontece em um sistema fechado. Primeiramente, vamos entender um pouquinho o que é esse conceito de sistemas. Os sistemas eles são estruturas conceituais que foram primeiramente estudadas por Ludwig von Bertalanffy, que foi um biólogo, e ele trouxe a ideia de que todos os organismos existentes eles estão estruturados sob o conceito de sistemas, que pode ser entendido por 4 elementos: entrada, processamento, saída e retroação. O que difere um sistema aberto de um sistema fechado é a característica da retroação, como ela acontece. Se essa retroação ela surge a partir de uma interação com o ambiente externo do sistema, que aí caracterizaria um sistema aberto, ou sem uma interação com o ambiente externo ao sistema, e aí seria sistema fechado. No contexto das organizações, o ambiente externo é o ambiente geral e o ambiente interno é o ambiente de tarefas. Então, uma retroação de sistema fechado seria aquela retroação característica somente dos elementos do ambiente de tarefas, que é característico forte no ambiente das operações organizacionais. Isso porque o nível estratégico da organização lida diretamente com o ambiente geral. Lembram-se aquele ambiente das incertezas, das variáveis externas, das inseguranças e contingências que a organização tem que lidar, e características do planejamento estratégico. Por isso que no planejamento estratégico são feitas análise de possibilidades, cenários alternativos, é definida a matriz SWOT, verificado quais as possibilidades, mas nunca com uma certeza absoluta do que pode vir a acontecer. O nível tático, o intermediário, ele já faz um filtro disso, e essas incertezas começam a diminuir. E no ambiente de tarefas, onde não há uma característica de interação com o ambiente geral da organização, o ambiente externo, as operações elas acontecem criticamente no ambiente de tarefas, no ambiente interno somente, o nível de contingências de incerteza é baixíssimo. Então, o planejamento operacional ele é, portanto, caracteristicamente um sistema fechado. Logo, as atividades que vão ser desenvolvidas, elas têm como pressuposto buscar a eficiência. Lembram-se do conceito de eficiência e eficácia? Olha, nós trazendo ele aqui para o conceito de planejamento operacional. Eficiência é ligada com processo, eficácia com resultado. Então, quanto mais para o nível estratégico, mais o sistema é aberto e mais a preocupação é com os resultados. Quanto mais para o nível operacional, mais a preocupação é com o processo, com a eficiência, e mais o sistema é caracteristicamente fechado. Outro aspecto do planejamento operacional é que aquele monte de variáveis do 5W, 1H, né, onde, como, porquê, quando, para quê, ela costuma se resumir a 2 variáveis, que são o que fazer e como fazer. Então, o planejamento operacional ele se configura com uma série de planos operacionais
que vão estar diretamente relacionados com aqueles departamentos que tiveram suas metas estabelecidas por meio do planejamento tático. E aí nós podemos encontrar alguns tipos de planejamento operacional. O primeiro é o de procedimentos, que são relacionados aos métodos. O método é a maneira como se dará a execução de alguma tarefa, algum plano de algum departamento específico. Em seguida, nós temos os orçamentos, que estão relacionados com as questões financeiras, de capital financeiro. Logo, em seguida, nós temos as programações, que estão relacionadas com o tempo, a variável tempo. E, finalmente, o quarto tipo, que é o de regulamentos, que está relacionado aos comportamentos das pessoas dentro da organização. Nesta figura aqui, vocês podem ter uma ideia de exemplos de como isso acontece. Percebam aí que no departamento financeiro nós temos o fluxo de caixa, questões relacionadas a contas a pagar, contas a receber. Em marketing, todas as questões mercadológicas relacionadas aos stakeholders da organização, consumidores, clientes, enfim, a infinidade de stakeholders que podem afetar o funcionamento da organização. Recursos humanos, questões relacionadas à entrevista de candidatos, programa de progressão, de carreira, enfim, todas essas questões também. Na parte da produção, a questão de qualidade, programação da produção e reforçando, aqui é onde o engenheiro de produção tem uma atuação mais evidente dentro da organização. As questões tecnológicas, tecnologias disponíveis, tecnologias que podem ser adotadas em relação à disponibilidade financeira ou de acesso da organização. E, finalmente, a questão logística, de transporte, obtenção de recursos, encaminhamento de produtos para os clientes, consumidores e todas essas outras questões também, sendo que cada uma dessas áreas tem um estudo, é uma área de estudo da administração e que demanda tempo e dedicação para se poder melhorar e aprofundar e trazer bons resultados. Vamos então agora falar de cada um desses 4 tipos de planejamento operacional. Então, o primeiro tipo são os procedimentos, que se referem aos passos ou etapas, o conjunto de passos e etapas que é definido como método para a execução de uma tarefa ou um plano de operação relacionado a algum departamento. Esses procedimentos, eles geralmente são bastante detalhados e sempre estarão à mão do executor da tarefa, para que ele possa consultar e verificar se alguma etapa está sendo necessária ou precisa ser corrigida, por exemplo. Um dos mais utilizados modelos de diagramação, de estruturação visual dos procedimentos é o fluxograma. O fluxograma possui diversos tipos. O primeiro fluxograma é o fluxograma vertical. A ênfase dele é na descrição das tarefas que vão ser executadas dentro de um único departamento. Ele é mais simples, com colunas mais limitadas, mas tem a vantagem de ser de fácil elaboração e visualização. A simbologia utilizada por ele também é bastante simples e mais limitada, sendo o círculo utilizado para indicar a execução de algum processo, a seta ou o círculo menor significa transporte, movimentação, o quadrado significa inspeção, verificação, controle, D do inglês significa delay, atraso, algum processo que esteja em atraso, e
O triângulo com vértice voltado para cima significa uma parada prolongada ou uma parada total aí do processo. Vocês podem ver então aí que o fluxograma vertical, ele é assim chamado porque ele se estende verticalmente, o número de colunas dele é fixo, é limitado. E ele apresenta tanto o aspecto qualitativo, que é a característica da tarefa que vai ser executada naquele momento, quanto um aspecto quantitativo, indicando algum atraso, alguma demora, algum gargalo que está nessa sexta coluna aí da imagem apresentada. O fluxograma horizontal é um outro modelo de fluxograma mais complexo que o anterior. O foco dele não é necessariamente descrever uma tarefa específica dentro de um departamento, mas apresentar uma integração, buscar trazer uma visão de como que alguma tarefa ou operação vai se desdobrar com mais de um departamento. Então ele consegue estabelecer essa conexão entre os departamentos, mostrando como que aquela tarefa vai ocorrer, ou como um plano de ação vai se desdobrar em várias tarefas em diferentes departamentos. Por essa razão, o fluxograma horizontal ele tem um número infinito de colunas aí, ou tão grande quanto necessário seja descrever os departamentos envolvidos, como vocês podem ver aí na imagem. E, finalmente, o fluxograma de blocos. Também possui uma simbologia que difere um pouco da simbologia adotada no fluxograma vertical e horizontal. Então nós temos aí no fluxograma de blocos o círculo, que representa a operação, o transporte, que também é simbolizado por um círculo pequeno, o quadrado, que representa a inspeção, verificação, e o triângulo, que significa arquivamento ou armazenamento. Existe também a figura de um losango, que pode ser uma decisão alternativa, uma possibilidade ou outra. Isso também pode acontecer aí, pode estar presente no fluxograma de blocos. O segundo tipo de planejamento operacional são os programas ou programações. Nós temos aí basicamente dois tipos. O gráfico de Gantt, que é uma espécie de cronograma, como vocês podem ver aí na imagem, que permite estabelecer o tempo e as etapas de uma atividade e fazer a comparação com a execução. E aí é possível determinar, por exemplo, se há atrasos, se alguma tarefa está antecipada. Então dá para se fazer um controle deste tipo. Já o PERT é uma abordagem que permite traçar caminhos críticos e verificar gargalos de produção, por exemplo. O que são gargalos de produção? Em um determinado processo, pode ser que seja necessário utilizar 3 máquinas, sendo que a segunda máquina ela tem um tempo de operação mais demorado. Então não adianta, por exemplo, a primeira máquina acelerar muito a produção, porque vão começar a surgir acúmulo de produtos em processo, em fila, antes da máquina 2, entre a máquina 1 e a máquina 2, porque a 1 vai começar a produzir aceleradamente e vai chegar na hora da 2, vai ter uma fila de espera grande ali. Então a programação dessas etapas é possível através do PERT-CPM para que, por exemplo, a máquina 1 possa ajustar o seu ritmo de produção à máquina 2, nesse exemplo que a gente está dando, e não haver um excesso de trabalho na 1 que vai gerar, de repente, um período de ociosidade muito grande, ou um excesso de produtos em processo, que, de certa maneira, representa custo. Porque produto em processo é aquele produto que ainda não foi para a mão do consumidor. E estocar ele dentro da organização é prejuízo, porque você vai precisar de espaço, você vai precisar de recursos, de armazenamento, de algo que
Se estivesse finalizado ou não estivesse ali, estaria na mão do cliente ou não teria sido produzido ainda, gerando esses tipos de custo. Então perceba a importância aí do PERT. O outro tipo de planejamento operacional é o orçamentário. E aí nós temos uma série de ferramentas também que possibilita este tipo de planejamento. Por exemplo, a simulação de fluxo de caixa. Este é um importante instrumento aí do planejamento operacional. E, finalmente, os regulamentos ou regulamentações, que são as determinações normativas ou legais que estabelecem o comportamento dos indivíduos dentro de uma organização, ou o comportamento de um setor, por exemplo, ou de uma etapa produtiva. Então, o regulamento está muito relacionado com o comportamento. Ele pode ser determinado por procedimentos internos, normas de vestimenta, de conduta, de trato com colegas. Então, isso tudo é definido pelos regulamentos normativos da organização. Em seguida, nós temos as normas mercadológicas, tipo as emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que trabalha muito com a questão de padronizações. A ISO, que é um parâmetro utilizado para se aferir qualidade em diversos aspectos da produção. Por exemplo, ISO 9000, ISO 9002, voltada para produção de bens manufaturados, serviços, e tem a ISO para meio ambiente, e enfim, é uma infinidade aí de normativas estabelecidas a partir destes padrões. E, finalmente, as normas internacionais de tratados entre países, acordos entre países. Por exemplo, emissão de gás carbônico, eliminação de lixo tóxico, crédito de carbono, entre outros tipos. Percebam aí que o planejamento operacional ele vai relacionar esses 4 tipos de planejamento, que são os procedimentos, os orçamentos, os regulamentos e as programações, com os departamentos da organização, sempre de maneira bastante quantitativa, uma vez que, por ser, lembrando, o sistema fechado característico do planejamento operacional, é mais contundente a presença da lógica e da previsibilidade, permitindo definir, às vezes com bastante precisão, os parâmetros de qualidade e de quantidade que cada departamento necessitará alcançar para poder, consequentemente, atender ao planejamento tático de cada um de seus departamentos para atingir, por consequência, os objetivos definidos no planejamento operacional. Espero que tenhamos conseguido entender aí e até a próxima.